Vamos falar um pouquinho hoje sobre carboidratos. É bem comum ouvir mulheres com medo dos carboidratos, né? E frases como, por exemplo, não coma pizza, é carboidrato simples, ou cuidado, não coma pão, é carbo simples, né? Isso é muito comum de se ouvir na boca aí das mulheres, né? E o que eu observo é que muitas vezes também esse medo, ele é disfarçado entre as mulheres em algumas, né? Como, por exemplo, ai, fica tranquila, amiga, você não vai morrer se ficar sem pão. Só que essa fala dessa mulher, geralmente, né, que parece aí tão despretensiosa, no fundo, geralmente também esconde esse medo pelos carboidratos. E as pessoas, elas usam de maneira errada as classificações dos carboidratos. Por isso que gera tanta confusão assim na cabeça e existe esse medo por alguns alimentos, principalmente, né? Não é a sua culpa, né? Não é sua culpa essa falta de clareza sobre esse assunto. Não só para você, como alguns profissionais também não possuem essa clareza nesse assunto, né? Essa classificação de carboidrato simples, complexo, foi criada há muitos anos atrás pela FAO, que é a Food and Agriculture Organization. E hoje ela já está em desuso. Inclusive, eu trouxe até aqui para você dar uma olhadinha nessa mini aula, uma tabela, né? De um artigo científico onde mostra, né, que essas nomenclaturas aí, ó, tá até em amarelo, né, o carboidrato complexo já não é mais utilizado. E, inclusive, tem até algumas outras nomenclaturas também referentes aos carboidratos que também já caíram em desuso. E muitas pessoas que usam essa classificação de carboidrato simples, carboidrato complexo, elas acabam utilizando também de forma incorreta para explicar, para falar sobre o assunto, né? E para se referir aos carboidratos. Por exemplo, o pão francês, que muita gente acredita ser carboidrato simples, na verdade, nesse conceito, deveria ser um carboidrato complexo. O que acontece é que muitas pessoas confundem, né, o termo carboidrato simples com carboidrato refinado e carboidrato complexo com carboidrato integral. E esses são conceitos bem diferentes entre eles. Um carboidrato, quando a gente fala um carboidrato refinado e um carboidrato integral, refinado e integral está relacionado ao seu processamento, ou seja, quando você consome, por exemplo, um grão inteiro, ele está na sua forma integral. Já nos grãos refinados, o farelo e o germe, eles foram removidos durante esse processamento. Aí eu trouxe até um exemplo aqui para você nessa imagem, né, do macarrão. O macarrão refinado, o macarrão integral. Repare que o macarrão integral, ele tem até uma coloração um pouco mais escura, né? Porque ali ainda contém o germe, o farelo, né? Então, essa é a diferença. E os termos carboidratos complexos e simples era uma antiga classificação, como eu falei para você, que foi baseada na fisiologia, portanto, estava relacionada à digestão e o aproveitamento do carboidrato. Eles queriam diferenciar os açúcares, ou seja, os carboidratos simples com uma ou duas moléculas ligadas, como a glicose ou sacarose, dos outros carboidratos. Os outros carboidratos complexos seriam aqueles com mais de duas moléculas, como os oligosacarídeos e polissacarídeos, como fibras e amido no pão branco integral, batatas, arroz, feijão. Entretanto, o que é que foi percebido?
Foi percebido que alguns açúcares estimulavam menos a glicemia do que alguns carboidratos complexos, ou seja, não se elevava assim rapidamente o nível de glicose no sangue, né? A frutose, por exemplo, ela é um açúcar e ela possui um índice glicêmico, ou seja, né, esse nível de açúcar no sangue, então ela possui um índice glicêmico menor do que o pão, que é classificado como amido. O amido, ele é um polissacarídeo, assim como a celulose, que não é digerida pela gente, né? E esta possui praticamente zero efeitos na glicemia de forma isolada. Agora, a glicose, o açúcar, né? Ele tem a carga glicêmica bem mais alta que a rafinose, encontrada aí, né, no brócolis, por exemplo, que é uma fibra. E, na verdade, essa rafinose seria aí um carboidrato complexo, se a gente fosse ver essa antiga classificação, né? Só que, ao mesmo tempo, a glicose, ela é similar com a maltodextrina, que seria aí um carboidrato complexo também. Então, atualmente, o que é que acontece? Atualmente, nós utilizamos apenas a seguinte classificação dos carboidratos, de acordo com a sua estrutura química. Então, a gente chama esses carboidratos hoje em dia de monossacarídeos e disacarídeos, porque eles possuem uma a duas moléculas. Então, temos aí a glicose, a frutose, a lactose, a sacarose, e também chamamos de oligosacarídeos e polissacarídeos, carboidratos que vão possuir mais de duas moléculas. Então, a gente tem aí o amido, o glicogênio muscular, as fibras. E dentro de cada classe dessas aí que eu acabei de falar para você, vão existir, né, outras subdivisões técnicas. Até trouxe aí uma tabelinha como um exemplo, né, das várias daí classificações que vão existindo, os subgrupos, né, que existem dentro desses monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, tá? Eu sei que não é algo simples, né? Não é nada simples e tá tudo bem, tá? Mas é só para você perceber o quanto os efeitos fisiológicos desses nutrientes, eles são diferentes. E por isso que não é viável a gente colocar em caixinhas, né? Isso é carboidrato simples, isso é carboidrato complexo. Por isso que acabou caindo em desuso utilizar esses termos, né? Porque você percebe, acaba sendo muito mais diferente, né? Cada um vai ter uma resposta ali fisiológica diferente, então acabava ficando tudo muito confuso se colocado tudo junto, né? Então, por isso que não é mais o ideal a gente classificar os carboidratos sendo simples ou complexos, tá? Então, você não deve aí, por exemplo, se encher de pizza, não porque é um carboidrato simples, né? Mas porque você vai acabar consumindo muitas calorias extras e gorduras. Então, mudar esse conceito aí, né? Vai eu tá trazendo essa clareza aqui para você, te ajuda a você cair, né, esse mito de, ai meu Deus, vou deixar de comer pizza porque a pizza é um carboidrato simples, e não é assim, né? Por isso que quando você tem aí um acompanhamento nutricional, você começa a passar a aprender que pode sim comer todos os tipos de carboidratos e até mesmo você pode misturar esses carboidratos numa mesma refeição. Então, numa mesma refeição, sim, você vai poder comer aí 2 carboidratos, né? Por exemplo, desde que seja feito tudo de uma forma muito estratégica, né? E é exatamente isso que eu trabalho dentro do meu acompanhamento nutricional. Então, se você deseja saber mais sobre o meu acompanhamento nutricional, quer agendar esse seu acompanhamento nutricional, vai ser um prazer e eu posso te ajudar. Entre em contato comigo pelo link da bio do meu Instagram, tá bom? @Carolina Comender.